Né? Pronto, gente. Ô, Oswaldo, desde a sua chegada, fazendo esse recorte da sua chegada até agora, o Atlético tem a melhor campanha do Campeonato Brasileiro. E mais do que isso, o torcedor tem visto um novo estilo de jogar, o time jogando um pouco mais para frente, finalizando um pouco mais, até brincando, falando que é o estilo Oswaldi e Alegria. Como é que você vê esse novo momento do Atlético desde a sua chegada? Legal, eu não vou esconder que eu fico envaidecido. A melhor coisa para o profissional é o reconhecimento do trabalho, né? E eu acho que a gente tem muito ainda a percorrer, mas é o caminho certo, é o que eu aprendi a fazer, a maneira que eu gosto, e a minha intenção é realmente dar continuidade e fazer a equipe jogar mais ainda para frente e conseguir bons resultados. Isso é que é mais importante. Oswaldo, o jogo contra o Corinthians é o Corinthians recebendo a taça. Para vocês, é melhor o Corinthians recebendo a taça ou o Corinthians brigando pelo título? Qual situação é melhor enfrentar o Corinthians? Não tem melhor situação, é um timaço, né? A gente viu, ganhou o campeonato com todos os méritos, com um trabalho excelente do Carille, com jogadores no ápice, né? Eu acho assim, aqui no Brasil eu ainda não tinha visto o Jô tão bem, né? Merecendo até uma convocação para a seleção brasileira. Um jogador que eu conheci muito jovem e hoje tenho essa admiração. Enfim, é um adversário dificílimo que nós vamos ter pela frente. Mas é a tarefa que nós temos que vencer, é um obstáculo que nós precisamos ultrapassar para conseguir o que nós queremos. E nós vamos nos esforçar muito para isso. Oswaldo, o Corinthians... Desculpe, pessoal, só um instantinho. O cafezinho de vocês está mexido, hein? O que tem nesse café, meu irmão? Urra. Pois não, vai lá. Oswaldo, o Corinthians ele tem o melhor sistema defensivo do Campeonato Brasileiro. É um time que atrás erra muito pouco. É um time que deixa pouquíssimo espaço para o time adversário fazer as infiltrações, enfim. Como o Atlético precisando dessa vitória, desses 6 pontos para almejar a chegada à Libertadores, como traçar uma estratégia com essa questão, já que, apesar de ser um time já campeão, mas que com certeza, frente ao torcedor, vai querer deixar uma última boa impressão? Pois é, isso torna a nossa tarefa ainda mais difícil, né? Porque nós vamos precisar fazer gols, ou pelo menos um. Mas nós temos jogadores com muita capacidade, né? Nós temos jogadores no nosso ataque que são artilheiros, jogadores inteligentes. E eu acho que isso vai provocar que aconteça um encontro bem apreciável. Eu acho que o espetáculo vai ser muito bom por isso. Oswaldo, você pode contar com força máxima, né? Todos os jogadores que vinham atuando, né, dos titulares dos últimos jogos, estão disponíveis. E a gente viu ali que o Iago pode ganhar mais uma oportunidade. Queria que você falasse do desempenho do Iago e um jogo desse, né, contra o Corinthians, fora de casa, para um garoto que pode representar para a sequência. Bom, antes de falar do Iago, eu quero abrir um parênteses e falar do Adilson, que era o jogador mais experiente, que vinha jogando nessa posição. Eu já falei 2 vezes, vou falar uma terceira, porque eu preciso reforçar isso até em homenagem ao jogador. O Adilson é um jogador que vinha jogando já há muito tempo na Europa, acostumado a jogar 30 jogos por ano, chegou aqui, já passou do 50º, ele tem tido uma recuperação entre jogos bem difícil, e inclusive ele sofreu uma contusão por causa disso, que o tirou de algumas partidas, e ele realmente ainda não conseguiu se recondicionar, readquirir a melhor forma. Isso acabou abrindo espaço para o Iago, que desde a partida contra o Cruzeiro, porque eu não conhecia bem o Iago, o início do ano, quando ele se destacou em algumas partidas aqui no Campeonato Mineiro, eu não estava no Brasil e eu não vi, eu soube dos resultados, mas eu não vi, porque de janeiro a maio eu trabalhei no Oriente Médio. Então,
as referências eram muito boas, mas eu fui constatando isso no treinamento, vendo a facilidade que ele tem, tanto de atacar quanto defender, de fazer infiltrações, fazer a leitura do jogo para encaixar nas coberturas. Isso tudo foram me dando confiança e ele se agarrou com unhas e dentes e hoje é o titular da equipe, né? Então eu preciso fazer essa diferença. Não é demérito para o Adilson, muito pelo contrário, é mérito do Iago. Oswaldo, você já deve ter citado umas 3, 4 vezes aquele jogo de 99 entre Atlético e Corinthians na final do Campeonato Brasileiro, do clima que envolveu aquele jogo no Mineirão. Vai ser parecido com o que você viu aqui, só que agora você contra de novo, mas agora defendendo o Atlético, não o Corinthians? Que coisa, né? Eu acho que sim. Se bem que naquela época a gente estava decidindo, né? Os dois decidindo. Dessa vez só o Atlético está decidindo. O Corinthians já decidiu. Eu acho que essa é a diferença. É o clima da torcida que é diferente, né? Oswaldo, você diria que esse é o melhor momento do Atlético no campeonato, talvez até na temporada? Eu sei que você não vivenciou tudo que a gente acompanhou do ano, mas a sensação que nós temos, assim, vendo o clima, vendo os jogadores, é essa. O que você pode falar? O que eu posso falar é que essa sensação ela está realmente transpirando. Eu tenho sentido aqui dentro do clube, né? Nas pessoas que lidam no dia a dia com os jogadores, os próprios jogadores, a direção do clube, todo mundo está realmente com um espírito muito otimista, muito positivo. Eu não diria que é o melhor momento da temporada, porque o Atlético foi campeão mineiro, jogando muito bem, né? Eu acho que aquele foi o melhor momento. Foi um momento de título e nós agora estamos buscando, pelo menos, equiparar se nós conseguirmos essa classificação. Oswaldo, ainda em relação à titularidade do Iago, de repente esse jogo contra o Corinthians, no Itaquerão lotado, o time campeão brasileiro, pode ser uma espécie de teste de fogo para ele, para provar que no ano que vem o Atlético realmente não precisa contratar volantes, tendo o Iago, o Adilson, o Elias, Roger Bernardo, subindo aí alguns garotos como o Ralf, ou é só mais um jogo? Não, não é só mais um jogo. A gente não pode considerar assim um menino que está evoluindo a cada jogo e vencendo as etapas. Eu acho que foi um teste de fogo, na verdade, quando ele entrou contra o Cruzeiro. Mas depois eu soube que ele já tinha passado por isso no Campeonato Mineiro, né? Então, é um garoto que tem muita personalidade, muito confiante, atento, obediente, e eu tenho certeza que ele vai fazer mais uma vez uma grande partida. Oswaldo, bom dia. O quanto essa vaga na Libertadores, o Atlético conseguindo ou não conseguindo, pode influenciar para a autoestima do grupo e para o início de uma temporada, sabendo que o Atlético se acostumou a disputar a Libertadores, são 5 consecutivas. Pois é, daí a nossa intenção de buscá-la até a nossa última gota de suor, né? Nós temos que nos esforçar muito nesse objetivo. Mas a gente sabe também que o futebol é cíclico, que os resultados acontecem e às vezes não acontecem. Nós temos que estar preparados para as duas coisas. A minha ambição é realmente que a equipe se classifique. Senão, nós vamos ter que juntar os cacos e partir para tentar fazer o trabalho e, quem sabe, o ano que vem voltar à Libertadores. Oswaldo, ano passado você terminou a temporada no Corinthians, né? E aí acabou acontecendo a substituição pelo Fábio Carille, que esteve junto com você ali. Eu queria saber se essa campanha, como primeiro ano de profissional dele, chegou a te surpreender. O que você destacaria no trabalho dele, com relação a como ele monta o time, enfim, para ter conquistado já no primeiro ano um resultado tão expressivo? Não me surpreendeu, não. Eu acho até que foi uma escolha muito, muito boa que o Corinthians fez. Não esperava que ele fosse efetivado, mas sabia que ele tinha condições. Nós tivemos 2 meses de convívio e, assim, é um cara muito sereno, sabe o que quer, sabe onde tem as coisas, é humilde e me ajudou muito enquanto eu estive lá trabalhando com ele.
Quer dizer, de forma nenhuma me surpreendeu a performance dele. O que me surpreendeu foi ele ter sido efetivado. Eu não acreditava que eles fossem fazer isso. Oswaldo, um dos seus méritos nesse trabalho até aqui no Atlético foi ajudar o Robinho a recuperar o bom futebol. E ontem teve uma notícia extracampo envolvendo o jogador. Você teve alguma conversa com ele? A torcida às vezes se preocupa que isso de alguma forma possa atrapalhá-lo no momento que ele tem rendido bem. O que você pode falar sobre esse momento do Robinho? Bom, a torcida pode ficar tranquila, não vai atrapalhar. Eu conversei com o Robinho, sim, agora de manhã, até porque eu viria aqui e sabia que eu ia ter que responder essa pergunta. Se bem que a minha resposta já estava pronta desde ontem. Eu imaginei isso e passei a pensar na situação. Robinho é um cara que eu conheço há muito tempo. É um cara extremamente alegre, extrovertido e que amadureceu muito durante a vida profissional dele. Os anos de Europa deram muito lastro a ele. E hoje eu posso lhe afiançar que o Robinho é um cara de família, pai e muito responsável. Entendeu? Isso é que eu posso te dizer. E não vai ter interferência nenhuma nisso, é fato vencido. Não vai ter interferência nenhuma na performance dele no domingo. Muito pelo contrário. Oswaldo, pela primeira vez, você pode repetir o time sem nenhuma lesão nova, sem nenhuma suspensão por cartão. Qual a importância disso nessa reta final, já que você tem mais de um mês de trabalho, conseguiu avaliar bem o elenco, sabe das condições de cada um para poder jogar? Isso é fundamental, é preponderante. Qualquer treinador gostaria de trabalhar nessas circunstâncias. A pior coisa é quando você não pode contar com um A ou B por uma situação ou outra, ou contusão, ou suspensão, né? Eu acho que uma equipe se forma quando você repete, quando os jogadores passam a se conhecer dentro do campo. Infelizmente, no nosso futebol, a gente tem que viver substituindo muito, porque o calendário não nos dá chance de recuperar entre cada jogo para que você faça esse tipo de repetição. A condição de cada jogador é diferente, né? E hoje, se nós chegamos nesse estágio, é algo que para mim é muito importante, porque eu posso repetir as informações que eu dou aos jogadores e mesmo aqueles que não vão iniciar, eles também estão sendo informados e trabalhando para na hora de entrar, eu sempre digo a eles, o jogador não entra só para participar. Se ele sai do banco, ele entra para decidir, ou manter uma vitória ou tentar consegui-la, né? Então é nesse sentido que nós estamos trabalhando. Oswaldo, voltando um pouquinho no Robinho, ele fica sem contrato em dezembro. Se a palavra final para a renovação fosse sua, renova ou não renovaria? Ontem já estava renovado. Continuando então, para o ano que vem, o Robinho vai fazer 33 anos, o Fred está com 34. Tem como montar um ataque competitivo com dois jogadores com uma idade tão avançada? Olha, nós vamos ter 70 jogos no ano. Eles não precisam jogar 70 jogos. A gente pode temperar isso. E hoje, a média de idade, a data de validade do jogador, ela subiu muito. A gente tem o Léo de exemplo, né? Ontem eu estava vendo o Juan fazendo gol e ainda jogando pelo Flamengo, em grande estilo. O Zé Roberto tem 43 e muitos, se nós observarmos hoje, jogadores acima de 30 anos hoje, a média é muito maior do que era há 10 anos atrás. O jogador hoje se cuida muito mais, as informações, os cuidados que nós temos na fisiologia, no departamento médico, na fisioterapia, na preparação física, na nutrição, isso melhora muito a condição do atleta. Se você olhar o Fábio Santos jogando todos esses jogos que ele jogou até hoje, sem cair o nível de atuação em nenhuma partida, é um exemplo disso. Sempre digo o seguinte, jogadores são diferentes um do outro, né? Cada um tem uma constituição, cada um tem seus fatores biológicos, a gente tem que respeitar isso, por isso a gente tem fisiologista, vários médicos, fisioterapeuta, vários preparadores físicos, são os caras que estão analisando, que estão observando e estão passando para mim diariamente as informações para que a gente avalie isso. Por exemplo, o Robinho, que é um caso que a gente está falando aqui, se eu pudesse, eu teria feito o que eu fiz no último jogo com ele, tirá-lo da partida aos 20 minutos. Não pude, porque ele era fator decisivo. Contra o Vasco, contra o Bahia e os outros jogos, eu não podia tirar o Robinho.
Eu pensei em tirar o Robinho contra o Bahia. Ele não teria feito o gol do empate. Entendeu? Então, ele foi castigado por essa sequência de 5 jogos. Só no último eu consegui tirá-lo do campo aos 20, 25 minutos. Se pudesse, eu teria feito isso em outras oportunidades também. Mas ele resistiu bem, se recuperou essa semana e eu acho que domingo ele vai estar em grande forma para jogar. Oswaldo, o Atlético enfrentou o Corinthians no Itaquerão 4 vezes, são 3 derrotas, um empate, nenhum gol marcado. A gente sabe que a palavra tabu pode ser apenas uma mera coincidência às vezes, mas ele pode servir também como motivação, no caso, para o Galo, para tentar quebrá-lo? Eu acho que não, até porque a arena do Corinthians é muito nova, né? A gente ainda não tem muitos dados para fazer uma análise mais profunda e considerar um tabu, né? O tabu é uma coisa muito pesada, né? Uma coisa poderosa, assim. Eu acho que isso ainda é muito recente, né? Mas, de qualquer maneira, eu espero muito que a gente consiga essa primeira vitória lá no domingo e que marcamos pelo menos um golzinho. Valeu, rapaziada. Um bom dia a todos, tá? Obrigado e cuidado com esse café, hein?